O que é ser uma mulher contemporânea? Neste episódio do TV Câmara Entrevista, vamos conversar com profissionais e discutir sobre a ideia do ser mulher na sociedade atual. Também iremos refletir sobre as conquistas históricas desse gênero, seus direitos e os problemas sociais que ainda afligem esse grupo. Vem com a gente! Não se nasce mulher, torna-se mulher, já dizia Simone de Beauvoir em 1949, no livro O Segundo Sexo. Essa frase ganha um novo contexto a cada década. O que é ser mulher, ou melhor, como é se tornar mulher em uma sociedade de constante mudança? Para conversarmos sobre a mulher contemporânea, neste mês de março, estamos recebendo a psicóloga e especialista em universo feminino, Ana Paula Góes. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, a gente começa a nossa conversa entendendo um pouquinho sobre esse conceito desse gênero mulher. O que é esse conceito desse gênero? Bom, ser mulher está muito atrelada à maneira que aquela mulher se vê, né? Quando a gente fala sobre ser mulher, normalmente as pessoas entendem que ser mulher é aquela mulher delicada, aquela mulher que está na cozinha, né? Aquela mulher que tem o sonho de ter um filho e por aí vai. Só que não, né? Ser mulher, a mulher pode estar no lugar onde ela quiser, né? E aí tem muito a ver com a aceitação do próprio corpo ou não, né? Tem toda uma questão ali que tem a própria aceitação, tanto psíquica quanto do corpo também. Isso é muito interessante, Ana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o seu currículo, antes da gente entrar um pouquinho sobre a questão histórica, porque você teve ali uma experiência social mesmo, né, no CREAS, aqui na região, em São José dos Campos, e também uma experiência com mulheres em situação de vulnerabilidade social. A partir disso, você teve uma escolha ali que é só atender mulheres. Por quê? Como que foi isso? A demanda feminina é completamente diferente da demanda masculina, né? Então, eu comecei a observar que tinha necessidades na mulher que precisavam ser valorizadas, precisava ter um olhar diferente. Por exemplo, a questão do empoderamento feminino, né? Elas se submetem aos homens, por exemplo, né? Então, a maneira que elas se veem, elas se colocam muito abaixo, isso tudo prejudica a própria autoestima, sabe? O trabalho delas e etc. Então, eu optei em ter um olhar assim, um pouco mais personalizado, um cuidado maior, porque isso é uma coisa que me preocupa. Ana, você consegue trazer aqui um panorama pra gente sobre um dos principais assuntos que é abordado ali no atendimento? Bom, uma das principais é a autoestima, né? Quantas mulheres têm uma autoestima destruída. Relacionamento abusivo também é o top 2, assim. Falta de autoconhecimento mesmo, sabe? A dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, de se ver como mulher mesmo, de tipo, eu posso, eu consigo, eu faço. São as maiores demandas que eu tenho hoje. Interessante. Ana, falando um pouquinho sobre esse conceito, sobre esses principais tópicos, a gente ali tem uma arte, né, de uma linha do tempo sobre os direitos que as mulheres conquistaram no Brasil. Então, a gente começa lá em 1827, com a lei que regulamenta a educação para mulheres. Em 1879, a gente tem o direito de frequentar instituições de ensino superior. Em 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Isso é muito interessante, né? Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. Em 79, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Agora a gente tem em 85, que é criada a primeira delegacia da mulher. 88, Constituição Brasileira, que reconhece mulheres como iguais aos homens, fundamental. Em 2002, isso é muito recente, né? A gente tem a falta da virgindade, deixa de ser crime. Em 2006, a Lei Maria da Penha. 2015, Lei do Feminicídio. 2018, importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. E agora, em 2020, a gente tem um enfrentamento à violência durante a Covid-19. É um pouco assustador, né, Ana? É muito recente. Tudo muito recente. E, Ana, como que essas conquistas desses direitos influenciam ali no entender ser mulher na sociedade? A gente pode dizer que conforme foi por meio desses direitos que foi mudando um pouquinho esse entendimento? Sim, também. Eu acho que ao longo aí das reivindicações femininas e tudo mais, as mulheres começaram a tomar ciência do poder que elas têm, né? Do lugar que elas deveriam ocupar.
E com todas as leis criadas e tudo isso foi fortalecendo aí, né, o feminino. Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda não se veem nesse lugar, né? Isso é muito difícil, muito duro. Isso também tem um pouquinho a ver com liberdade, né, Ana? Eu acho que quando a gente tem ali uma lei que permite, né? Infelizmente, a gente ainda tem todo esse processo legislativo, eu acho que abre, né, um leque de possibilidades ali para as mulheres. E a gente observou ali o direito das mulheres praticarem o futebol. Quantas meninas, né, tiveram esse sonho e não puderam realizar? Até hoje, né? Até hoje. Se você for ver em escolinhas de futebol, por exemplo, a maioria das turmas é voltado para o público masculino, não para o público feminino, né? Uhum. Isso é legal a gente falar, porque talvez ali na teoria é diferente da prática. Como que você observa isso ali, conversando com as mulheres? A gente observa ali várias leis a respeito do crime, da violência contra a mulher. Como que você observa isso na prática? Na prática, a gente tem alguns delays aí, né, ainda, infelizmente. Por exemplo, a questão do assédio. A gente sabe que é crime, a mulher ser assediada, isso é crime. A violência psicológica, por exemplo, é uma coisa que hoje ela é crime, né? Se eu não me engano, a partir de 2019, a mulher pode ter medida protetiva, né, por violência psicológica. Mas e para provar uma violência psicológica? Quando a gente fala de violência psicológica, as pessoas dão risada. Ah, mas ele te chamava de louca? Só isso. Ah, mas ele te proibia de colocar uma roupa? Ah, mas é porque ele te amava, ele tem ciúmes de você. Você também, né? Você quer colocar uma roupinha curta, os outros homens olham pra você. Então, E Ana, o quanto que você enxerga essa relação do legislativo, né? A gente viu ali o direito das mulheres estarem frequentando a faculdade, perdão. Você aqui é uma psicóloga formada, eu também sou formada. Como que você observa a importância do legislativo, do poder público, estar ali caminhando junto com esses direitos, esse reconhecimento do ser mulher no Brasil? Isso é importantíssimo, porque isso dá força para a mulher, né? Porque isso faz com que a mulher entenda que não é errado. Pelo contrário, ela tem um respaldo de uma lei ali que vai cuidar dela, que vai proteger ela, que vai dar o direito a ela de estar num lugar, fazer algo. Então, isso é importantíssimo. Ana, você falou um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né, das mulheres, da teoria e a prática, né? A teoria versus a prática. Como que você tem observado esse autoconhecimento? Mesmo a gente tendo todas essas leis, todo esse amparo, vamos dizer assim, do poder público, ainda tem essa dificuldade da mulher ter esse autoconhecimento de se colocar no lugar. Como que você observa isso? Tudo isso começa na infância, né? A gente nasce, a gente aprende que mulher brinca de quê? De boneca. Né? Normalmente a menina brinca de boneca. A menina vai sentar, ela senta de perninha fechada. Então, na fase adulta, precisa desconstruir todo esse conceito dessa menina que já nasceu num lar que, né, menina não grita. Você é menina, você não pode gritar, você não pode falar alto. Menina não fala palavrão. Né? Então, tem toda essa desconstrução que precisa acontecer e afeta depois na vida adulta. E como que você tem observado? Você acha que a sociedade tem sido mais inclusiva, talvez um pouco mais aberta para esse tipo de debate? Sim, eu vejo que sim. Hoje sim, vejo bastante, sim. Por exemplo, os pais de agora talvez estarem pensando um pouquinho mais sobre a educação das mulheres, das meninas, na verdade? Sim, até porque fala-se mais sobre isso. Né? Nas mídias, né? Nas redes sociais, fala-se mais sobre isso e as mulheres acabam se sentindo mais ok para poder falar, né? Elas têm mais voz para falar, inclusive dentro de casa, né? Os pais com os filhos. Agora falando sobre família, Ana, qual que é o papel da família ali? Você falou um pouquinho sobre essa educação, mas o papel de acolher essa mulher, de empoderar essa mulher, qual que é o papel da família? Como que você observa esse tipo de acontecimento ali dentro da clínica, atendendo somente mulheres? Bom, a família ela tem um papel fundamental, porque a família é a base. A família é a rede de apoio. Então, quando essa mulher ela tem uma rede de apoio, que deseja-se que seja a família, né? Porque é a base primária ali. Essa mulher ela fica mais fortalecida para ser quem ela quer ser. Então, facilita bastante. Então, a família ela precisa acolher essa mulher, independente das escolhas dela. Porque são escolhas dela e ela tem esse direito, né? E isso vai também, eu acho que às vezes até da gente, né, Ana, de entender isso, não só com nossos futuros filhos, mas também com colegas. Como que você observa esse processo de desconstrução da mulher, de
tentar ter uma autoconfiança, mas também de passar uma autoconfiança para outra mulher. Como que você observa isso? A gente fala às vezes do machismo, mas muitas das vezes a gente reproduz. Como que você observa isso ali dentro do atendimento? Isso é um ponto que eu até converso bastante com as minhas pacientes e com pessoas ao meu redor, porque infelizmente existe muito a rivalidade feminina. Nós mulheres, a gente aprende a brigar com outra mulher, né? A exigir coisas de outra mulher. Então, quando a gente vê uma mulher saindo um pouquinho do espaço que ela deveria estar, a gente já olha e fala, ó, que feio. Ah, mas também o marido dela trai ela mesma. Olha só, ela não cozinha para ele. Então, existe realmente essa questão da mulher, de ver a outra mulher de uma maneira errada e tal. E, Ana, isso é muito interessante, porque como isso tudo está interligado, né, com a questão histórica. Então, daqui a pouco a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos trazer alguns dados. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a mulher contemporânea. Você vai conferir alguns dados do IBGE e o Nosso Povo Fala com mulheres jacarienses. A gente volta daqui a pouco.